Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires. As dimensões da educação. A educação só se tornou problemática nos momentos em que se desligou da religião. Isso é visível nos momentos históricos de desligamento parcial, como no mundo clássico, particularmente no apogeu da civilização grega, e na fase de emancipação total que começa no Renascimento e vai encontrar seu ponto culminante em Rousseau. Enquanto as religiões incorporam em suas estruturas gerais o conceito de educação como salvação e a prática educativa como catequese, não havia problema. Quando, porém, o pensamento crítico se desenvolveu a ponto de atingir a própria substância da fé, retirando ao homem a base ingênua de certezas tradicionais em que ele se sentia seguro dentro do mundo, tornou-se evidente a necessidade de criação de sistemas educacionais autônomos e surgiu a problemática da educação. O episódio dos sofistas, seguido dos esforços de Sócrates, Platão e Aristóteles, é bastante elucidativo desse fato. A transformação da estrutura estática do antigo Estado grego na estrutura dinâmica do imperialismo de Péricles, como esclarece Jaeger, exige a, abre aspas, racionalização da educação política, fecha aspas, como, abre aspas, um caso particular de racionalização de toda a vida grega que mais do que nunca se funda na ação e no êxito, fecha aspas. A educação supera os seus estágios familiar e épico, ambos dominados pela concepção mítico-religiosa para adquirir uma nova dimensão, a cívica ou política. Esse problema da ação e do êxito é também examinado por Marot, que nos oferece um estudo do mecanismo de transição da educação épica para a técnica, na, abre aspas, passagem progressiva de uma criatura de nobres guerreiros para uma criatura de escribas, fecha aspas. A reincorporação da educação à estrutura religiosa que se verifica na Idade Média não representa um retrocesso, porque se realiza num plano de enriquecimento conceptual. Quer dizer, a educação medieval, conquanto dominada pela concepção religiosa e submetida ao controle eclesiástico, já se processa numa perspectiva racional. As contribuições do racionalismo grego, do pensamento jurídico romano e do providencialismo cristão misturam-se nessa perspectiva, em que se elabora, desde o declínio do Império, essa fusão conceptual que, segundo Dilthey, abre aspas, aflui como metafísica para os povos modernos, fecha aspas. A homogeneidade do pensamento medieval não era mais do que o resultado de um lento processo de caldeamento em que a educação também se caldeava em novas possibilidades formais. O processo histórico não se interrompe, mas prossegue, não mais em extensão, mas em profundidade, como assimilação. E na medida em que vão surgindo nas linhas sucessivas desse processo, as dimensões espirituais do homem, a educação naturalmente se desenvolve em perspectivas dimensionais. Esta possibilidade de encararmos a educação num plano de desenvolvimento progressivo, não apenas histórico, mas sobretudo historicista, parece-nos bastante fecunda para a melhor compreensão do problema educacional. A partir da educação primitiva, como simples forma de integração, passamos às formas religiosas e cívica, como processos de domesticação,
para atingirmos os conceitos clássico e moderno de formação cultural, em que as condições de imanência social são finalmente rompidas pelo impulso da transcendência espiritual. Encontramos, assim, uma dialética da educação que nos permite o processo educativo de maneira dinâmica, acima dos traçados rígidos da história, como sequência de fases e das condições deterministas biopsicossociais. Essa dialética talvez nos forneça os meios de que necessitamos com tanta urgência para superarmos o impasse em que se encontra o problema da educação em nossos dias, no entrechoque de tantas teorias contraditórias. Se pudermos encarar a educação como um processo de desenvolvimento dimensional da cultura, não como substituição de fases históricas condicionadas pelo tempo, mas de um processo que serve do tempo, estaremos mais próximos de uma visão global do problema. Parece-nos, pelo menos, que dessa maneira poderemos superar a representação esquemática fragmentária que hoje possuímos do processo, gerando posições diversas e contraditórias na sua enfocação teórica, para encontrarmos as linhas gerais de uma verdadeira filosofia da educação.